Senhores ministros, havendo número regimental, declaro aberta a sessão. O secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 12ª sessão ordinária, realizada em 20 de maio de 2009, presidente do ministro Gilmar Mendes, autenticadamente a senhora ministra Ellen Grace, os senhores ministros Joaquim Barbosa e Menezes Direito, procurador-geral da República, Fernando de Souza, pregoar os seguintes processos: ações diretas, inconstitucionalidades, reclamações, recurso extraordinário e mandado. Não havendo impugnação, declaro a ata aprovada. Temos um. Vamos começando, acho que está chegando, né? Senhores ministros, registro ainda a presença no plenário dos alunos do curso de Direito do Instituto Superior de Ciências Aplicadas de Limeira, São Paulo. Sejam bem-vindos, tenham bom proveito. Acho que sim. Tem sustentação. O Ministério não virá hoje também? Chamo a reclamação 6568 da relatoria do ministro Eros Grau. Reclamante Estado de São Paulo, reclamado vice-presidente judicial regimental do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, relator da medida cautelar 814.597. Interessado no Ministério Público do Trabalho, Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Sindicato dos Trabalhadores em Telemática do Estado de São Paulo, etc. Com a palavra ao eminente relator. Haverá sustentação oral. Senhor presidente, é uma reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado de São Paulo contra atos da Vice-Presidência Judicial Regimental do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do dissídio coletivo de greve número tal e do relator da medida cautelar número tal em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A primeira autoridade definiu parcialmente o pedido de medida liminar nos autos do dissídio coletivo, determinando a manutenção de 80% do efetivo dos profissionais da Polícia Civil do Estado-membro em atividade durante a greve, além de aplicar a multa diária no valor de R$200 mil no caso de descumprimento dessa determinação. O reclamante alega que essa decisão afrontou a autoridade do acórdão prolatado por essa corte na ADI 3395. A segunda autoridade reclamada teria incorrido na mesma violação ao decidir no sentido de que, aspas, havendo como há processo de dissídio coletivo em trâmite pela Justiça do Trabalho, que aceitou essa competência, se o próprio governo do Estado, lá suscitado, compareceu em audiência e aceitou a agenda de propostas que visa a pôr fim ao movimento grevista, não há instaurar novo processo de fundo cautelar em autêntica e inaudita litispendência entre justiças de competência diversa, fecha-se aspas. Daí que os autos foram remetidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. O ato judicial da primeira autoridade reclamada seria adverso à decisão desse tribunal na medida em que deu processamento ao feito. E o fez, embora seja claro o afastamento da competência da Justiça do Trabalho para dirimir os conflitos decorrentes das relações travadas entre servidores públicos e entes da administração, a qual estão vinculados. O ato da segunda autoridade reclamada afrontaria a decisão dessa Corte, porquanto encaminhou à Justiça do Trabalho litígio que haveria de ser resolvido pela Justiça Comum. O reclamante aponta a plausibilidade jurídica no pedido, isso porque a pretensão cautelar deferida na ADI 3395 afastou o entendimento de que a Justiça do Trabalho seria competente para dirimir controvérsias relativas à relação de trabalho entre o poder público e seus servidores. O perigo, embora seria evidente, vez que o reclamante estaria compelido a comparecer à audiência e submetido à decisão proferida por autoridade eventualmente incompetente. Requeriu a concessão da medida liminar para determinar ao TRT da 2ª Região que suspendesse o trâmite do dissídio coletivo de greve número tal
pleiteou, por fim, a manutenção da liminar deferida nesse feito. Deferiu o pedido de medida cautelar para suspender o trâmite do dissídio coletivo de greve, em curso perante o Tribunal Regional do Trabalho, da 2ª Região, até o julgamento final dessa reclamação. E para manter a liminar concedida pelo TRT, via da qual foi determinada a continuidade dos serviços e a manutenção em atividade de 80% do efetivo dos profissionais da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Essa decisão foi atacada pelo Ministério Público do Trabalho. O reclamante suscitou questão de ordem. Alegou que, frustradas as tentativas de negociação, o movimento grevista da Polícia Civil do Estado de São Paulo prosseguia. Afirmou que, aspas, a autoridade judicial a quem competir examinar o dissídio coletivo deverá ter a orientação dessa colenda corte sobre como aplicar a lei de greve destinada aos empregados do setor privado, aplicá-la aos ocupantes de carreiras de Estado que exercem funções públicas essenciais. Fecho aspas. Acrescentou caber a esta corte a apreciação da legitimidade do movimento grevista iniciado pela Polícia Civil Paulista. Ao apreciar a questão de ordem, observei não competir ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre a legitimidade do movimento grevista deflagrado pelos policiais civis do Estado de São Paulo, o que incumbe a Justiça local. Reconheci, no entanto, que a gravidade da situação relatada pelo Procurador-Geral do Estado de São Paulo, fato notório, divulgado fartamente pela mídia, reclamava imediata manifestação desta Corte. No voto que proferi no julgamento do mandado de injunção 712, afirmei que entre os serviços públicos há alguns que não podem deixar de ser prestados em sua totalidade. Referi especialmente aqueles desenvolvidos por grupos armados, assim os prestados pela Polícia Civil, que para esse efeito ocupam posição análoga dos militares, em relação aos quais a Constituição proíbe a greve. Artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4. Explicitando a insubsistência do direito de greve no que concernia aos policiais civis, cassei a liminar anteriormente concedida para submeter essa decisão ao referendo do Pleno dessa Corte. O Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo interpôs agravo regimental dessa decisão como interessado. Postulou a ratificação da decisão liminar para que fosse permitida a manutenção da greve. O Procurador-Geral da República opinou pelo não conhecimento do agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Trabalho e pelo desprovimento do agravo regimental interposto pelo Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo. No mérito, pela procedência do pedido constante dessa reclamação. É o relatório, senhor presidente. Pelo reclamante Estado de São Paulo, falará o Procurador-Geral do Estado, doutor professor Marcos Fábio de Oliveira nos deu. Com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente deste Colégio do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, eminente relator, ministro Eros Grau, eminentes julgadores, douto Procurador-Geral da República. Minhas primeiras palavras, como não poderia deixar de ser, são de reverência e homenagem a esta colenda Corte, que guarda diariamente a nossa Constituição Federal. Cuida-se de reclamação interposta pelo Estado de São Paulo, que no fundo discute duas questões. Uma primeira com relação à competência. Qual seria o órgão do Poder Judiciário competente para analisar dissídio de greve de servidor estatutário estadual? E uma segunda questão com relação ao próprio alcance do direito de greve para os servidores estatutários previstos na Constituição Federal. Com relação à primeira questão,
houve uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que, no entender do Estado de São Paulo, afrontou a autoridade proferida na ADIM 3395, relator eminente ministro César Peluso, que dirimiu de maneira muito clara a eventual controvérsia que poderia ter havido com relação à alteração promovida no artigo 114, inciso 1º da Constituição Federal, pela emenda constitucional 45. Então, naquela ADIM, foi proclamado por esse Supremo Tribunal Federal que não compete à Justiça do Trabalho o julgamento de causas envolvendo o poder público e a sua relação com os servidores estatutários. Em defesa da sua argumentação, o Ministério Público do Trabalho invoca o artigo 114, parágrafo 3º da Constituição Federal, que estabelece que, havendo greve em serviço essencial, competirá ao Ministério Público do Trabalho propor o dissídio coletivo, cabendo à Justiça do Trabalho o julgamento desse dissídio. Excelências, não me parece ser possível uma interpretação isolada desse dispositivo em contradição com aquilo que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu na ADIM 3395. Portanto, parece claro que esse dispositivo destina-se à greve em setor essencial de servidores seletistas, servidores que estão sujeitos à Justiça do Trabalho. Não nos parece possível, após essa decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, que, repito, foi após a emenda 45, que estabeleceu não competir à Justiça do Trabalho o julgamento dessas causas, pudesse, no caso de greve, haver deslocamento de competência. Então, a Justiça Comum seria competente para julgar as causas envolvendo servidores estatutários e o poder público, mas se esses servidores estatutários eles entram em greve, desloca-se a competência para a Justiça do Trabalho. Então, não me parece que seja essa a interpretação possível, razão pela qual o Estado de São Paulo entende que a questão está suficientemente pacificada na ADIM 3395 e aguarda seja ratificada a decisão do eminente relator no sentido da competência da Justiça Estadual para o julgamento dessa questão. Ponto esse, aliás, que já foi objeto de manifestação desse plenário nos mandados de injunção 708, relatado pelo eminente presidente, 712, relatado pelo ministro Eros Grau. A segunda questão que se coloca nessa reclamação é o alcance do direito de greve dos servidores estatutários. Como se sabe, a Constituição Federal previu no artigo 37, inciso 7º, o direito de greve dos servidores, nos termos e nos limites fixados em lei específica. E, como sabemos, o nosso Congresso Nacional ainda não editou essa lei específica. Então, essa situação que se coloca na Constituição brasileira, no direito constitucional brasileiro, ela é análoga à situação que foi enfrentada por outros países nas mesmas condições. Constituições que previram a possibilidade do direito de greve regulado por lei específica. O Estado de São Paulo entendeu exatamente, diante da particularidade dessa situação, de trazer à colação exemplos de como o direito comparado focalizou essa questão. Então, nos nossos memoriais, que entregamos a cada um de vossas excelências, nós colocamos experiências do direito italiano, do direito francês e do direito espanhol. E em todos eles, vimos que os constitucionalistas e, sobretudo, os tribunais constitucionais fixaram a ideia de que, dependendo do tipo de serviço público que é realizado, ou seja, dependendo dos deveres que essas categorias cumprem pelo Estado, e os interesses a serem protegidos serem de tal forma relevantes que eventual greve de algumas categorias de servidores vulneraria, em última análise, a própria Constituição. Ou seja, a própria Constituição elenca uma série de direitos fundamentais, uma série de situações e que compete a certas categorias de servidores fazer com que isso se efetive. Portanto, nas experiências trazidas à colação pelo direito comparado, nós vemos claramente esta construção,
que carreiras de Estado, carreiras que desempenham atividades específicas fixadas na Constituição, podem sofrer restrições ou limitação no direito de greve. Parece-nos que é exatamente a situação que temos neste caso. Trata-se da categoria que cuida da segurança pública, a segurança de toda a sociedade, a segurança de todos os cidadãos, enfim, a tutela dos direitos fundamentais previstas na própria Constituição. Portanto, em última análise, a greve de categorias de Estado, a greve de policiais civis, estaria a significar a própria vulneração, a própria negação da Constituição como um todo. Os direitos nela proclamados acabariam não sendo efetivados. Um segundo ponto que penso deve ser trazido aqui à colação é que isso não é só uma experiência do direito estrangeiro. Isso é objeto também de um tratado internacional, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é de 1966 e que incorporou-se ao direito pátrio pelo Decreto 591 de 1992. Neste tratado está claro que o direito de greve pode sofrer restrições em razão da natureza dos serviços prestados. Inclusive, o artigo 8º ele é expresso no sentido de como essas restrições e em que categorias essas restrições devem operar. Portanto, excelências, estamos diante de uma situação em que, imagino, seja o momento de uma reflexão. Quando a Constituição coloca o direito de greve, com as restrições já objeto dessa manifestação, estaria ela a se referir que todas as categorias podem indistintamente fazer greve? Então, fixando no exemplo do direito comparado, nós ousaríamos perguntar: poderia haver greve de membros do Poder Judiciário? O poder que tem o monopólio da jurisdição, poder que é destinatário dos reclamos da sociedade em caso de violação de direitos? Poderia haver greve de carreiras que são elencadas na Constituição como funções essenciais à justiça? Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública? Nossa Constituição criou um complexo e bem-sucedido sistema de justiça, né, que tem ao lado do Poder Judiciário as funções essenciais à justiça, todas com atribuições específicas e constitucionalmente muito relevantes. Seria crível que esse sistema possa ser abandonado, ainda que momentaneamente, por uma greve dessas carreiras? E, no mesmo sentido, entendemos os policiais civis. Carreira de Estado, carreira responsável pela segurança de toda a sociedade, com funções constitucionalmente elencadas na Constituição, funções indispensáveis à segurança, e imaginamos exatamente que a conclusão há de ser pela negação, que não tem sentido que se permita que essas categorias possam fazer greve e deixar as funções que a Constituição lhes outorgou desamparadas. Face ao exposto, aguarda o Estado de São Paulo e requer expressamente sejam ratificadas ambas as decisões proferidas pelo ministro relator, a primeira pela competência da Justiça Estadual para dirimir eventuais conflitos de greve de servidores estatutários estaduais e o poder público, e a segunda pela impossibilidade do direito de greve de algumas categorias, especialmente a dos policiais civis. Assim sendo, aguarda a procedência da presente reclamação e o improvimento dos agravos regimentais interpostos. Pelo interessado Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, falará o Dr. Jorge Pinheiro Castelo com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, excelsa corte. Sustento pelos sindicatos dos delegados do Estado de São Paulo. Só para retomar, eu vou sucintamente historiar um pouquinho a questão. Com a greve dos policiais civis do Estado de São Paulo,
a Procuradoria do Estado instaurou um dissídio de greve na Justiça Comum, no Tribunal de Justiça, que foi classificado como ação cautelar. Paralelamente, o Ministério Público do Trabalho instaurou um dissídio de greve na Justiça do Trabalho da mesma situação. O Tribunal de Justiça declinou da competência, a Justiça do Trabalho assumiu a competência, deu seguimento ao dissídio de greve, deu uma decisão inicial pela manutenção de pelo menos 20% das atividades, proibindo, então, que se parassem por mais de 80%. E dessa decisão, que acolheu o dissídio e processou, que veio a reclamação e a primeira decisão do ministro Eros, suspendendo o dissídio de greve na Justiça do Trabalho, por conta da alegação da Procuradoria do Estado de que haveria já uma decisão aqui do plenário, no sentido de que a matéria de direito administrativo relativos às relações de trabalho ou funcionarismo público seria da competência da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho. Até aí, embora pudesse ser questionável a decisão, em tese tudo bem. O problema foi a decisão seguinte, que mencionada pelo ministro Eros, que entrou na discussão não mais da competência, embora a própria decisão dissesse que a competência não teria o Supremo competência para julgar a legitimidade e sim a Justiça Comum, mas acabou entrando na discussão do mérito, porque disse que no mérito não tinha o direito. Então, não tem, contraditoriamente, afirma que não havia competência, mas julga o mérito. E o pior, essa decisão, o que nos parece é que o Viveiro, meu colega, estabeleceu a existência de outros paradigmas. Nós temos aqui os paradigmas da nossa Constituição, porque até a referência à questão dos grupos armados, no caso, a Constituição, quando ela quis, ela restringiu o direito de greve, e quando ela não quis, ela abriu. Então, no inciso 6º do artigo 37, ela estabeleceu o direito de greve para os servidores públicos. E disse que, e no artigo 142, quando trata das Forças Armadas, diz aí sim que as Forças Armadas não têm o direito de fazer greve. Há uma exclusão específica ao direito de greve. Então, quando a Constituição quis, ela restringiu o direito de greve e a Constituição disse quando haver essa restrição. E, na verdade, está dito que Forças Armadas os membros das Forças Armadas são os militares. Obviamente que os policiais civis não são membros das Forças Armadas, por isso essa restrição tem destino certo e não se aplica a eles. Se houvesse qualquer dúvida, na verdade, esta dúvida já foi dirimida, e foi dirimida por essa excelsa Corte. Porque essa excelsa Corte, no mandado de injunção 670-ES, do Sindicato dos Policiais do Espírito Santo, decisão juntada a folhas 1498, no próprio agravo regimental, essa excelsa Corte julgou essa questão pelo seu plenário e disse que os policiais civis têm sim o direito de greve. E mandou, como vem sendo regra do mandado de injunção, mandou aplicar analogicamente a lei de greve que existe dos trabalhadores comuns e o procedimento do dissídio de greve dos trabalhadores comuns, só transferindo a competência da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum. Portanto, o que se tem aqui é que, na verdade, a decisão de negar o direito de greve dos policiais civis, ela viola o inciso 6º do artigo 37, porque a ele se aplica, ela viola a restrição do 142, porque tem destino certo, e ela afronta a decisão do plenário que, no julgamento do mandato de injunção 670, do Sindicato dos Policiais do Espírito Santo, com caráter erga omnes, declarou que sim, tem sim o direito de fazer greve. E não é o fato de estar armado ou não estar armado, porque é a questão jurídica. Porque se fosse assim, todos os vigilantes, os trabalhadores comuns, hoje mais de 500 mil, não poderiam fazer greve,
Então, não é o fato de estar armado ou não estar armado, é a questão como a Constituição tratou o tema, como estabeleceu o direito e como estabeleceu a restrição. Nós não precisamos ir buscar fora essa resposta, porque a Constituição nos dá essa resposta. Ela diz especificamente quem tem o direito e qual é a restrição. E, para terminar, este plenário, nesse julgamento, que, por sinal, foi publicado 15 dias antes da própria decisão que veio a negar esse direito, era uma decisão de 2007, foi publicada em 2008, 15 dias antes da decisão monocrática, a negar esse direito. Essa decisão monocrática, na verdade, afronta a decisão do plenário, né? E é por isso que se pede que se reconheça o direito de greve dos delegados, dos policiais, nos termos do inciso 7º do artigo 37 da Constituição e nos termos da decisão plenária do mandado de injunção 670-ES, que foi julgada no caso dos sindicatos policiais do Espírito Santo, declarando que tem o direito de greve, declarando que o dissídio prossiga, quer na Justiça do Trabalho, quer na Justiça Comum, e que mantenha a questão da liminar anteriormente deferida, né, para que fique 20% trabalhando, né, e restabelecendo a autoridade e a dignidade e a segurança jurídica a partir dessa decisão anteriormente citada do próprio Supremo Tribunal Federal, tal se impõe por justiça. Palavra do eminente Procurador-Geral da República. Senhores ministros, excelentíssimos senhores ministros, o Ministério Público já se manifestou nestes autos. Uso a palavra apenas para fazer 2 ou 3 registros que considero relevante. O primeiro é o de que o ato questionado é um provimento jurisdicional da Justiça do Trabalho. Portanto, não obstante a reclamação possa ter fundamento em duas alegações, há uma alegação que pressupõe que é a primeira que deve ser examinada, que é a da competência ou não da Justiça do Trabalho. Acolhida a reclamação sob tal perspectiva, cai a decisão por falta de competência do órgão que a emitiu. E a questão seguinte, quanto à extensão do direito de greve ou não, há de ser apreciada, evidentemente, perante o juízo que a Corte considera competente. Daí porque, em primeiro lugar, o Ministério Público chama a atenção que há um agravo nos autos interposto pelo Ministério Público do Trabalho e que ontem, em 2 ou 3 julgamentos de reclamação, essa Corte, contra o voto do ministro Marco Aurélio, reafirmou a ilegitimidade do Ministério Público para esse tipo de provimento, de atuação perante esse Supremo Tribunal Federal. E quanto à competência, que é o pressuposto número 1 da reclamação, por afirmada ofensa ao que essa Corte decidiu na ADI 3395, quando essa Corte suspendeu toda e qualquer interpretação que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas entre o poder público e seus servidores. Não há dúvida de que estamos diante de servidores estatutários, são delegados de polícia, portanto, submetidos ao regime estatutário. Disso decorre que a competência, falece competência a Justiça do Trabalho para enfrentar a questão. Ainda que o inciso 2º do artigo 114, o artigo 114 da Constituição, que fala as ações atribuindo à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações que envolvem o exercício de greve, é evidente que tal determinação está a pressupor direito de greve de servidores que estejam submetidos à atribuição da Justiça do Trabalho. Acho que é um pressuposto que se deve ter presente nessa interpretação. Daí porque o Ministério Público pleiteia a procedência da reclamação, o não conhecimento do agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Trabalho,
o desprovimento daquele interposto pelo sindicato e a procedência da reclamação para reconhecer que a decisão entra, ao admitir a competência da Justiça do Trabalho, entra em confronto com a deliberação dessa Corte na DI 3395 do Distrito Federal. É o que pede o Ministério Público. Obrigado. Com a palavra o eminente relator. Senhor presidente, no voto que eu proferi no julgamento do mandado de injunção 712, de que eu fui relator, afirmei que serviços ou atividades essenciais e necessidades inadiáveis da coletividade não se superpõem a serviços públicos e vice-versa. Trata-se aí de atividades próprias do setor privado, de um lado, ainda que essenciais, voltadas ao atendimento de necessidades inadiáveis da coletividade, e de atividades próprias do Estado, de outro. Naquela ocasião, o Supremo entendeu que a Constituição do Brasil afirma expressamente o direito de greve dos servidores públicos civis e que esse preceito constitucional exige a edição de ato normativo que integre sua eficácia. Reconhecida a mora legislativa, cumpriria o Supremo suprir a omissão. Isso há de ser dito com todas as letras. Esta Corte não se presta também quando, na apreciação de mandados de injunção, a emitir decisões desprovidas de eficácia. Afirmei que não deve ser aplicado ao exercício do direito de greve no âmbito da administração tão somente o disposto na Lei 7783. A essa Corte caberia traçar os parâmetros atinentes a esse exercício. Mencionei a necessidade de assegurar-se a coerência entre o exercício do direito de greve pelo servidor público e as condições necessárias à coesão e interdependência social, às quais a prestação continuada dos serviços públicos é imprescindível. O exame do objeto dessa reclamação permitirá a esta Corte esclarecer e demarcar adequadamente o sentido mais correto e a amplitude da decisão proferida no julgamento do mandado de injunção 712. O direito de greve está, sim, integrado ao patrimônio jurídico dos servidores públicos. Dada a índole das atividades que exercem, não é, todavia, absoluto. Breve exame de precedentes do direito comparado será expressivo de como a matéria é regulada em distintos sistemas constitucionais democráticos. Na Itália, a Corte Constitucional tem decidido pela impossibilidade do exercício de greve por certas categorias de agentes públicos. Apreciou a sua aplicação a servidores incumbidos de funções de polícia judiciária e de segurança públicas nas estradas. Afirmou ser necessária, em especial no que concerne a certas atividades, a imposição de medidas adequadas à proteção de valores fundamentais, objeto de proteção constitucional, quais a preservação da vida, matéria de saúde, inclusive, e a defesa da pátria. A legislação italiana, corroborando as decisões da Corte, privou do direito de greve expressamente os militares e os policiais, reconhecendo que os interesses a serem protegidos por esses agentes públicos são de extrema relevância. O legislador italiano proibiu-lhes o exercício desse direito em termos absolutos. Na Espanha, a limitação desse exercício pelos servidores públicos é disciplinada pelo artigo 28, inciso 2 da Constituição de 78. Examinando a matéria, o Tribunal Constitucional definiu que o direito de greve há de ser relativizado em hipóteses que possam gerar situações de risco. Leis posteriores à Constituição Espanhola, de 1978, vedam o seu exercício pelos militares e pelos policiais. Há ainda precedentes na jurisprudência espanhola no sentido de admitir-se sua proibição legal aos agentes públicos armados
vez que suas funções não podem ser equiparadas às dos demais servidores públicos. Santa Maria Pastor, ao comentar a Constituição espanhola, sustenta ser subjetiva a limitação ao direito de greve. Subjetiva no sentido de que estaria relacionada diretamente às categorias que não podem ser titulares desse direito em circunstância alguma. Além dos militares e policiais, menciona ainda algumas outras, entre as quais as dos servidores das instituições penitenciárias. Na França, o Conselho Constitucional entendeu que o direito de greve há de ser limitado e restringido por diversos valores de índole constitucional, qual o da continuidade do serviço público e o da segurança das pessoas e bens. Ao legislador cumpre definir tais limites do direito de greve, harmonizando a defesa dos interesses profissionais e a proteção do interesse público. Essas limitações podem, inclusive, consubstanciar a interdição do direito de greve dos servidores que desempenham serviços essenciais. O Conselho Constitucional proferiu decisões proibindo a certas categorias o exercício do direito. Servidores que atuavam em funções relacionadas à soberania do Estado ou cumpriam atividades estratégicas. Na França, o exercício do direito de greve é vedado aos militares. Aos membros das companhias republicanas de segurança, a famosa CRS, que em 68 os estudantes diziam CRS, aos policiais, aos funcionários das instituições penitenciárias também, aos juízes, aos trabalhadores dos serviços de transmissões do Ministério do Interior, inclusive aos engenheiros de estudos e de exploração de aviação civil. Recorro, senhor presidente, nesse passo, à doutrina do duplo efeito, segundo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, segunda seção da segunda parte, questão 64, artigo 7. Não há dúvida quanto a serem os servidores públicos titulares do direito de greve. Porém, tal e qual é lícito matar a outrem em vista do bem comum, não será ilícita a recusa do direito de greve a tais e quais servidores públicos, se em benefício do bem comum. Não há mesmo dúvida quanto a serem eles titulares do direito de greve. Afirmamos todos nós no mandado de injunção 712. A Constituição é, contudo, uma totalidade, não um conjunto de enunciados. Delas são extraídos, pelo intérprete, sentidos normativos, outras coisas que não somente textos. A força normativa da Constituição é desprendida da totalidade normativa que a Constituição é. A serviço dessa totalidade é que aqui estamos, nesse tribunal. Os servidores públicos são, sim, titulares do direito de greve. Essa é a regra. Ocorre, contudo, disse-o então, e não tenho pejo em ser repetitivo, que entre os serviços públicos há alguns que a coesão social impõe sejam prestados plenamente, em sua totalidade, de modo contínuo. Referia-me especialmente aos desenvolvidos por grupos armados. As atividades desenvolvidas pela Polícia Civil são análogas, para esse efeito, à dos militares, ou às dos militares. É certo, além disso, senhores ministros, que a relativização do direito de greve não se limita aos policiais civis. A exceção estende-se a outras categorias. Servidores públicos que exercem atividades das quais dependem a manutenção da ordem pública e a segurança pública, a administração da justiça, onde as carreiras de Estado, cujos membros exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária, que é função indelegável, e a saúde pública ainda não estão inseridos no elenco dos servidores alcançados por aquele direito.
Aqui há de prevalecer a conformar nossa decisão à doutrina do duplo efeito. Eu, mais uma vez, retorno a Tomás de Aquino. Note-se, quanto às atividades relacionadas à prestação do serviço de saúde, discuta-se ou não se é ou não é serviço público, não importa, que a recusa dessa prestação, e não apenas por médicos, mas também pelos auxiliares do serviço de saúde e enfermeiros, que a recusa desta prestação é inadmissível, mercê na dicção de Larens de limitação imanente ao próprio instituto contratual. Essa recusa contraria os bons costumes e caracterizará, em certas circunstâncias, inclusive o delito de omissão de socorro. Estou a concluir esse voto para afirmar, e considero nesse passo o que mencionou o reclamante em relação à necessidade de esta Corte manifestar-se sobre a aplicação de lei de greve aos ocupantes de carreiras de Estado que exercem funções públicas essenciais, concluir esse voto para afirmar que a conservação do bem comum exige que certas categorias de servidores públicos sejam privadas do exercício do direito de greve. Em defesa dela e para a efetiva proteção de outros direitos igualmente salvaguardados pela Constituição do Brasil, em defesa do bem comum. De resto, em coerência com o que decidiu o Supremo no julgamento da ADI 3395, afastando a competência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos decorrentes das relações travadas entre servidores públicos e entes da administração, a qual vinculados, proponho que seja determinado ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que se encaminhe os autos do dissídio coletivo e da medida cautelar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a quem incumbe decidir da matéria. Em conclusão, julgo procedente a presente reclamação, observando que recomenda a prudência que essa Corte não somente afirme a proibição do exercício do direito de greve pelos policiais civis do Estado de São Paulo, mas também de quantos outros servidores públicos desempenham atividades relacionadas à manutenção da ordem pública e à segurança pública, à administração da justiça e à saúde pública, prejudicado um primeiro agravo regimental interposto e não sendo conhecido o agravo interposto pelo Ministério Público do Trabalho. Eu voto. Isso é perigoso. Presidente, eu acompanho o relator que julga procedente a reclamação. E a afirmação, portanto, feita pelo nobre relator, no sentido de que se afirmasse a possibilidade ou está se afirmando definitivamente a impossibilidade de greve no setor? A impossibilidade de greve nessas localidades. É só porque, como a reclamação tem um pedido de declarar a incompetência absoluta e declarar a competência do Egrégio Tribunal de Justiça Paulista, para o qual Vossa Excelência está determinando o encaminhamento dos autos, nós estamos julgando procedência para este efeito. E, portanto, a afirmação da impossibilidade da greve, de alguma forma, a meu ver, estaria a direcionar o exercício da competência pelo Tribunal Paulista. É que, na verdade, foi tomada uma decisão que eu pretendia submeter ao plenário, como submeti e submeto agora, que foi uma decisão em um momento de fato notório em que eu cassei aquela decisão que permitia a greve e mercê da qual estancou-se o movimento. A reclamação... Não seria assentar o prejuízo da reclamação, não. Não há mais greve, né? Não há mais dissídio, né? Preciso definir a competência. Não, a competência tem que ser definida e a DIN 3395, como disse o ministro relator, foi descumprida, a meu ver, também. Nas mandadas de injunção, Mas o dissídio que não existe mais, né? Não há mais greve. Não, o ministro relator apenas suspendeu. Nem eu estou dizendo isso, a competência. Nem eu estou dizendo que estamos julgando dissídio, Excelência. Eu estou dizendo... Não podemos acreditar prejudicado.
Delegado, que competência resta para julgar um dissídio que não mais existe? Apenas isso, estou suscitando. Isso o tribunal competente tem que mirar se o dissídio tal não está prejudicado. Será que remanescem algumas questões? Nós temos que fixar a competência da justiça, de qual justiça é competente para apreciar essas questões que ainda remanescem, penso eu. Essa resposta de Vossa Excelência me convence. Obrigado. Não, então, como a ênfase dada agora pelo voto, pela explicação do ministro relator, eu acompanho para julgar procedente a reclamação, determinando-se, portanto, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça Paulista. Ministro Ricardo Lewandowski. Eu também, senhor presidente, eu me atenho estritamente ao objeto da reclamação, porque originalmente na reclamação o Estado de São Paulo pede que seja considerada procedente, portanto a reclamação que protocolou, para que se declare incompetência absoluta do TRT da 2ª Região para processar o dissídio coletivo de greve, da greve dos servidores, dos policiais civis. Então, eu julgo procedente a reclamação apenas para estabelecer que a competência para julgar este dissídio é da Justiça Comum Estadual, que decidirá da legalidade da greve, dos serviços essenciais que devem ser mantidos ou não, ou que deveriam ter sido mantidos ou não. Apenas me cinjo a este aspecto, declarando, assentando a competência da Justiça Estadual para apreciar e julgar esse dissídio. É como voto. Você estaria de acordo porque depois, dependendo do resultado, haverá um acordo, que nesse acordo possa mencionar esse obterdicto em relação ao caráter essencial do serviço. Estaria de acordo? Porque nós, na verdade, no julgamento dos mandados de injunção 708 e 712, nós decidimos que se aplicariam aos servidores públicos as regras legais atinentes à greve do setor privado. Ou seja, e segundo a Constituição, o artigo 9, cada caso será examinado segundo as suas peculiaridades. E como a lei do servidor, a lei que estabelece as regras para a greve no setor privado, diz que devem ser mantidos serviços ou atividades essenciais, eu penso, com todo respeito, que nós não podemos definir desde logo quais sejam estas atividades ou serviços essenciais. Isso ficaria a cargo do tribunal ou da justiça comum local. Isso. E no mandado de injunção nós definimos, mandando-nos aplicar também a lei que define a competência da Justiça do Trabalho, assentando que esta é uma competência de órgãos colegiados. No caso, é do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo. Ministro Carlos Brito. Inicialmente eu pensei mesmo em assentar o prejuízo do julgamento da reclamação, porque não há mais greve, não há mais dissídio, e como a reclamação, em última análise, objetiva a definição da competência para julgar o dissídio coletivo, como não há mais dissídio, não haveria, portanto, utilidade na prossecução deste julgamento da reclamação. Mas o ministro Lewandowski, me parece que prudentemente ou procedentemente, adverte que pode haver consequência, né? Há sequelas, digamos assim, conversíveis em pecúnia, inclusive. Então, eu não vou dar pelo prejuízo da reclamação. Eu acompanho o relator, não exatamente pelos exatos fundamentos lançados no voto bem elaborado de Sua Excelência, o ministro Eros Grau. Mas, como se trata de greve de servidor público estatutário e não seletista, entendo que realmente não tem sentido aplicar o artigo 114 da Constituição, que submete à Justiça do Trabalho o processo e o julgamento de ações oriundas da relação de trabalho. E trabalho aqui é relação de emprego. Nós sabemos que toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas a recíproca não é verdadeira, nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. E como, no caso
estamos a lidar com servidores, policiais civis, sob regime jurídico estatutário, é evidente que a competência para julgar causas atinentes a essas categorias, a competência é da Justiça Comum. Quanto à proibição do direito de greve para as polícias civis, o ministro Eros Grau faz considerações instigantes, inclusive se socorre da boa doutrina, aliás, da jurisprudência estrangeira na matéria, e vai até o século XIII para falar de Santo Tomás de Aquino. Embora Santo Tomás de Aquino, mesmo depois de haver escrito a Suma Teológica, ele experimentou uma espécie de êxtase espiritual, que hoje nós chamaríamos de iluminação, e diz que tudo que ele escreveu era palha, não valia absolutamente nada, diante do que ele vislumbrara naquele estado de êxtase. Entendo que o ministro Eros Grau, portanto, traz à baila uma discussão muito interessante se a proibição do direito de greve, que é explícita pela Constituição para os militares, para os servidores militares, se essa proibição é extensível aos policiais civis, dado que ambos, policiais civis e policiais militares, cuidam de uma função, de uma atividade, não propriamente de um serviço público, de uma atividade estatal que a Constituição chama de segurança pública. Mas há quem diga que essa extensão é descabida, porque a proibição para os policiais militares se deve à estrutura hierarquizada dos militares. Eles são organizados à base da disciplina e da hierarquia. E diante de uma greve, não há como manter disciplina, não há como manter hierarquia. De todo modo, seguirei meditando, porque o Estado exerce o monopólio da força física pelos seus órgãos de segurança pública. E não se pode substituir os mantenedores da segurança pública por quem não seja da própria segurança pública. E isso, admitir a greve no âmbito de toda a segurança pública, ou de uma parte dela para incluir os policiais civis, nos depararíamos com uma situação muito delicada juridicamente. O Estado se fazer ausente, né, no campo da repressão, da prevenção dos crimes. E esse vácuo de poder há de ser preenchido, porque o poder não pode experimentar vácuo, sempre que ele ocorre, é preenchido por modos que a história revela, perigosíssimos, né, do maior dano possível para as instituições. Então, eu seguirei meditando, não acompanho Sua Excelência quanto à proibição do direito de greve para os policiais civis, mas acompanho, sim, na conclusão de que a competência para conhecer e julgar das causas, né, judiciais promovidas pelos servidores públicos é da Justiça Comum. Servidores policiais civis estatutários é da Justiça Comum. Quanto à questão do agravo do MPT, eu também não conheço, pelo que decidimos ainda ontem. E quanto ao agravo do sindicato, eu também dou pelo seu desprovimento. Julga prejudicado. Apenas para registrar, com a permissão do ministro Carlos Brito, o meu argumento não é extensão do artigo 142, parágrafo 3º, aos policiais civis. O meu argumento é de interpretação da Constituição, da sua totalidade, continuidade do serviço público, bem-estar, etc. É que Vossa Excelência falou de analogia. Eu não falei de analogia, mas falei mal. Falou de analogia, então eu... Eu falei de analogia, mas certamente eu não falei para afirmar que eu fazia analogia. Mas Vossa Excelência diz bem, bom reparo, Vossa Excelência se revelou mais uma vez não um textualista, mas um contextualista.
como deve mesmo a Constituição ser interpretada. Não é bem isso, mas nós não vamos discutir isso. Fica difícil, fica difícil entender, Vossa Excelência. Fica muito difícil. Vossa Excelência avança e recua, fica muito difícil entendê-lo. Ministro Sérgio Filho. Senhor presidente, vou acompanhar o eminente relator, todos os votos que o seguiram em relação à competência, não, porém, o devido respeito, sem dar algumas razões mais específicas a respeito dessa competência. A Corte já decidiu, na interpretação do 114, inciso 1, que a Justiça do Trabalho é competente apenas para julgar ações que sejam travadas entre servidores públicos e órgãos da administração, quando tais ações sejam oriundas de relação de trabalho, de contrato de trabalho ou de relação de emprego, que são termos sinônimos e cuja matéria tradicionalmente afeta a competência da Justiça do Trabalho e, portanto, a sua especialização. De modo que, ainda que se trate de ação, qualquer que seja a sua natureza, entre servidor público e administração pública, sujeito ao regime estatutário, como não há dúvida de que o são os policiais civis, a competência não é da Justiça do Trabalho, senão da Justiça Comum. O inciso número 2 do artigo 114 não incide na hipótese porque ele diz respeito exatamente a uma particularidade, isto é, a um desdobramento dos conflitos que giram em torno da relação de emprego. E por isso mesmo ele se refere às hipóteses do inciso 1. Até porque, não fora isso, a previsão do parágrafo 3º seria absolutamente inútil, porque, de certo modo, isso estaria em algum limite compreendido já pelo inciso 1. Em segundo lugar, senhor presidente, o que me parece também é que a emenda 45 só introduziu o parágrafo 3º para, nos casos de estrita competência da Justiça do Trabalho, dar legitimação ao Ministério Público do Trabalho, que não o tinha antes nos termos da Constituição, para instaurar dissídio coletivo a respeito de greve em serviço público essencial. Em outras palavras, trata-se de uma norma introduzida apenas para dar legitimação ao Ministério Público do Trabalho para instaurar um dissídio coletivo na hipótese exatamente abrangida pelo 114, inciso 1. E, ademais, a pergunta que ficaria, senhor presidente, seria: qual seria a razão jurídica para atribuir a competência sobre dissídio de greve em grosseira exceção à Justiça do Trabalho, neste caso? Seria a experiência de conciliar, mas também a Justiça Comum a tem? Qual seria, portanto, a racionalidade jurídica dessa norma entendida no outro sentido? Por essas razões, eu acompanho inteiramente o ministro relator e os demais votos para reconhecer a competência da Justiça Comum e especificamente de órgão colegiado, que no caso é o Tribunal de Justiça. Porém, senhor presidente, e aqui me parece, isso pode ser até visto como, de certo modo, alguma extravagância, coisa que não constitui uma crítica ao eminente ministro relator, mas antes uma homenagem à sua excelência, é que, não obstante seja ortodoxo, eu acho que a Corte pode pronunciar-se sobre a questão do direito de greve de policiais. E deve, a meu ver, por dois motivos. Primeiro, pela relevância em si do tema, e neste ponto eu acompanho integralmente o eminente relator,
nesse passeio erudito pelas constituições de países que têm, de algum modo, a mesma raiz de tradição jurídica que a nossa, e que faz a equiparação entre militares e policiais, não por analogia, mas por outras razões muito graves. Muito graves. Você me permite, eu corri o meu voto. Não estou dizendo que eu não. Não, mas eu não disse. Não. Eu mencionei mesmo. Não, mas eu não estou. Eu estou de acordo com Vossa Excelência. Eu não digo que Vossa Excelência usou analogia. O voto do Ministério Grave, ele está se sentindo mal com o elogio. Eu não estou entendendo. Bem, mas eu voltava a dizer, senhor presidente, que realmente o tribunal, a meu ver, deve se manifestar. Em primeiro lugar, pela repercussão, pela importância desse tema, que é um tema candente e que a Corte, não obstante a limitação do âmbito de cognição do remédio constitucional da reclamação, pode, seja a título de obter dito, seja a título de razões adicionais para puro raciocínio, seja, enfim, para adiantar um ponto de vista sobre uma tese, que o tribunal não pode deixar de se pronunciar. E eu também não tiro a impossibilidade de os policiais exercerem direito de greve do artigo 142, mas eu tiro exatamente do caráter relativo do direito de greve de acordo com a interpretação do 37, sétimo. No 37, sétimo. Quando a Constituição se remete aos limites da lei, é porque tal direito não tem... Aliás, é um lugar comum, é um truísmo dizer que na Constituição não existe direitos de caráter absoluto. Mas, nesse caso, ela se remete explicitamente à legislação infraconstitucional, atribuindo-lhe o poder de definir não apenas aspectos secundários desse exercício, mas até das categorias que podem exercê-lo. E, ainda que a lei não o faça, a interpretação unitária da Constituição me leva, junto com o eminente relator, no seu belo voto, a concluir que os policiais não têm direito de greve, assim como outras categorias sobre as quais não quero me manifestar na oportunidade, porque seria impertinente. E não pode, porque lhe incumbe nos termos do artigo 144, caput, dois valores incontornáveis da subsistência de um Estado, que é a segurança pública e a incolumidade das pessoas e dos bens. Ora, é inconcebível que a Constituição tutele estas condições de sobrevivência, de coexistência, de estabilidade de uma sociedade, de uma nação, permitindo que os responsáveis por ambos esses valores, pelo resguardo desses valores, possam, por exemplo, entrar em greve reduzindo o seu efetivo a 20%. Uhum. Os policiais, com um efetivo total, não conseguem. Isto não é defeito dos policiais, mas é a complexidade das questões que lhes estão submetidas. Se eles não conseguem desempenhar com plenitude esses encargos constitucionais, como supor que com 20% dos seus efetivos eles possam garantir esses valores constitucionais? Vossa Excelência, me permite uma observação? Além desse aspecto, que Vossa Excelência foca muito bem, eu me lembro que houve um debate no qual participou como protagonista o professor Canutini em Portugal, sobre greves de agentes que representam a soberania do Estado. No caso específico, tratava-se de juízes, tema que agora está aberto a debate na Espanha. Se juízes podem fazer greve, se membros do Ministério Público podem fazer greve. O professor Canutini respondia fazendo essa observação: quem exerce parcela da soberania não pode fazer greve. Põe em risco não apenas a coesão, põe em risco a unidade da nação. Isso me parece absolutamente incompatível com a concepção do próprio Estado e com o seu funcionamento efetivo.
E mais do que isso, isso também é um ingrediente da racionalidade desta interdição. Pesa também o fato de estarem armados, de serem profissionalmente armados. E os fatos públicos e notórios registrados na capital do estado de São Paulo são a prova ad rem dos riscos que implica greve de homens que se apresentam armados. Não preciso recordar o que os jornais estamparam, inclusive, de frente do Palácio do Governo do Estado de São Paulo. Este é outro ingrediente, apesar na conclusão da impossibilidade da interdição de que policiais exerçam o direito de greve. De modo que, senhor presidente, eu vou acompanhar integralmente o voto do eminente relator, adiantando também essas razões a respeito do direito de greve, e pelo segundo motivo, é que se deixarmos sem nenhuma sinalização desta Corte, a qual compete a garantia constitucional da integridade da Constituição, a cada tribunal estadual reconhecer se os seus policiais podem ou não entrar em greve, nós teremos grandes dificuldades no futuro que a sociedade poderá enfrentar. Acho que é um motivo de conveniência que seja lá o título que se atribua a tais pronunciamentos, que o tribunal assinale, que o tribunal, de algum modo, antecipe, ainda que em tese, que esta categoria não tem direito constitucional de greve. É como voto, senhor presidente. A minha crença absoluta em uma premissa. A premissa segundo a qual o processo é liberdade em sentido maior. É saber se o que pode ou não ocorrer na tramitação de uma ação. É ter-se também presente que certos temas, certos conflitos de interesse precisam de amadurecimento. Daí verificarmos que o judiciário é organizado em patamares e que existem remédios jurídicos com finalidades próprias para chegar-se até mesmo ao órgão máximo do judiciário, que é o Supremo. Não tenho a menor dúvida, presidente, que até mesmo um suspiro dado por integrante do colegiado neste plenário repercute no campo das ideias. Influencia convencimentos a serem formalizados no momento propício, aparelhado o processo que conduza a matéria. Não posso, mesmo porque o órgão competente para julgamento da ação coletiva, não vou falar em dissídio coletivo, porque se imagina imediatamente Justiça do Trabalho. Não posso pretender atuar como órgão de aconselhamento. Não posso sinalizar, até mesmo diante da hierarquia dos órgãos judiciários, da organicidade que é própria ao direito, especialmente o instrumental, como deva ser julgada esta ou aquela causa pelo órgão competente. Somos convocados, presidente, e não digo que não haja nos votos proferidos boas intenções, somos convocados para nos pronunciar sobre matéria única. A reclamação tem balizas muito exíguas. A reclamação, vou repetir o que eu disse aqui ontem, lastreia-se ou na usurpação da competência do Supremo ou no desrespeito à decisão proferida pelo Supremo.
com todo o respeito que eu tenho aos meus pares, não podemos, sob pena de graçar até mesmo a insegurança, ao contrário de ter-se almejado a segurança, emitir entendimento sobre matéria que não seja inerente à reclamação. Que se deixe ao órgão competente o julgamento do que está no bojo da ação ajuizada. Devemos nos ater, até mesmo para empreendermos uma dinâmica maior aos julgamentos, e eu tenho extradições com réus presos aguardando o pregão há mais de 2 sessões, devemos nos ater ao que diga respeito ao procedimento que chegou à corte. E este, inegavelmente, está ligado, repito, à conclusão sobre o descumprimento ou não, a medida precária e efêmera que foi implementada quanto ao artigo 114 da Constituição Federal, que é bem diverso do 114 primitivo, é bem diverso do 142 da Carta de 67, saber se houve o desrespeito ou não a esse pronunciamento do Supremo. E aí, evidentemente, todos estamos de acordo. O Supremo suspendeu a eficácia do 114, o alcance do 114, no que estaria a abranger relações jurídicas do trabalho abrangidos, sem se perquirir a natureza da relação, abrangidos os entes públicos. É o que basta para chegar-se à procedência do pedido formulado nesta reclamação e assentar-se que não se tem ante, repito, o ato precário e efêmero do Supremo, deferindo a liminar da ADI, não se tem como concluir pela competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que envolva partes aproximadas por relação jurídica que não seja regida pela CLT, considerados, repito, entes públicos. É nesse sentido, presidente, que voto. Não devo, repito, avançar cada dificuldade em seu dia, não devo avançar para, como que, substituir-me. E aí haveria incongruência, porque estou a julgar aqui algo que está voltado à preservação da competência do Supremo, substituir-me ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que o Tribunal de Justiça de São Paulo julgue como entender de direito com ampla liberdade, segundo o convencimento daqueles que integrem o órgão competente para fazê-lo, a ação ajuizada, sem necessidade, repito, e aponto que a abordagem se mostra imprópria no caso, sem necessidade de ter qualquer aconselhamento a respeito. É como voto, declarando prejuízo dos agravos. E Joaquim, você está habilitado a votar? Senhor presidente, preliminarmente não conheço do recurso de agravo deduzido pelo Ministério Público do Trabalho, considerados os precedentes que esta Corte firmou a respeito do tema, inclusive na sessão plenária de ontem, reconhecendo que os ramos integrantes do Ministério Público da União têm considerado o princípio da unidade institucional do Ministério Público uma única chefia, que remanesce na esfera do eminente Procurador-Geral da República. A legitimação, portanto, sempre será do senhor Procurador-Geral da República, que é chefe não apenas do Ministério Público Federal, mas também do Ministério Público da União, conforme estabelece de modo muito claro e expresso a Constituição da República. De
De outro lado, conheço, mas nego o provimento ao recurso de agravo do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, consideradas as razões que aqui já foram expostas. De outro lado, senhor presidente, cuidando do exercício do direito de greve por servidores públicos, sabemos todos que ela foi, a greve erigida pela Constituição da República, promulgada em 1988, como um direito reconhecido aos servidores públicos civis. O sistema de direito constitucional positivo conferiu, desse modo, legitimidade jurídica à greve no seio da administração pública, dela excluindo, por razões de evidente interesse público, excluindo de maneira expressa os militares das Forças Armadas e os integrantes das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, aos quais se proibiu o exercício desse direito de ação coletiva. O Constituinte brasileiro, seguindo uma moderna tendência registrada no plano do direito comparado, buscou positivar mecanismos destinados a solucionar os conflitos coletivos instaurados entre os agentes estatais civis, de um lado, e a administração pública, de outro, reconhecendo aos agentes civis, além da possibilidade da sindicalização, a titularidade do direito de greve. Nesse ponto, senhor presidente, a Constituição Republicana de 1988 incorporou ao nosso sistema normativo a recomendação constante da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, artigo 8º, que dispõe sobre a institucionalização, no plano da legislação doméstica de cada Estado nacional, de meios voltados à composição dos conflitos de natureza coletiva surgidos tais conflitos entre o poder público e os seus servidores. A importância do direito de greve, contudo, não pode prescindir da necessária observância dos princípios da supremacia do interesse público, da preservação da integridade da ordem pública e da continuidade dos serviços, notadamente aqueles de natureza essencial, desenvolvidos pela administração estatal, especialmente daquelas atividades que, qualificadas pela nota da essencialidade, não podem sofrer, em hipótese alguma, qualquer tipo de interrupção. É por essa razão, senhor presidente, que documentos de caráter internacional e documentos de natureza fundamental, como o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, advertem, e no caso do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a matéria vem normada em seu artigo 8º, alíneas C e D. Tais documentos advertem que as leis domésticas dos Estados nacionais concernentes ao exercício do direito de greve, especialmente quando esse direito é exercido no âmbito da pública administração, podem e devem estipular restrições ou limitações verbis no interesse da segurança nacional ou da ordem pública ou para a proteção dos direitos e liberdades de outrem. Daí, as decisões a que aludiu em seu douto, denso e primoroso voto o eminente relator, ministro Eros Grau, quando aludiu a decisões proferidas por cortes constitucionais ou órgãos a elas equivalentes, explicitando, primeiramente, o caráter relativo do direito de greve, em segundo lugar, pondo em destaque a existência de limites imanentes ao exercício desse direito, especialmente quando em jogo o próprio interesse da coletividade. Não foi por outra razão, senhor presidente, que em celebração ao 90º aniversário da edição
pelo Papa Leão XIII, da encíclica Rerum Novarum, em 1891, o Romano Pontífice, agora em 1981, promulgou a encíclica Laborem Exercens, ou seja, aquele que exerce o trabalho, vale dizer, o trabalhador. A encíclica denominada Sobre o Trabalho Humano. E após advertir que as exigências sindicais, aspas, e aqui não se cuida de um líder religioso, não se cuida de apropriação por autoridades civis de uma república laica do discurso religioso, mas cuida-se, isso sim, de uma exortação emanada de alguém preocupado, como todos nós, com a preservação da integridade do interesse público. Mas dizia então o Romano Pontífice, na encíclica Sobre o Trabalho Humano, que as exigências sindicais, aspas, não podem transformar-se numa espécie de egoísmo de grupo ou egoísmo de classe, salientando nesse documento, como afirmei, comemorativo do 90º aniversário da encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, em 1891, que a atividade desenvolvida por tais entidades representativas dos prestadores de serviços deve ser entendida como o quê? Como uma prudente solicitude pelo bem comum. E expõe aqui tais reflexões. Sabemos, senhor presidente, que no plano do direito comparado delineiam-se pelo menos 4 modelos normativos concernentes ao exercício do direito de greve no serviço público. Tais modelos podem ser assim caracterizados. De um lado, há aqueles países que reconhecem o direito de greve ao servidor público em condições diferenciadas daquelas estabelecidas para os trabalhadores em geral. Outros países reconhecem o direito de greve ao servidor público em condições idênticas às fixadas para os trabalhadores em geral. De outro lado, existem sistemas normativos que reconhecem tacitamente em favor dos servidores públicos o direito de greve. E aqueles ordenamentos positivos que vedam de maneira ampla e total o exercício do direito de greve no serviço público. O Brasil, antes de 1988, integrava este 4º grupo e uma vez que positivara em seu sistema normativo esse modelo de vedação absoluta do direito de greve no serviço público, mesmo no serviço público prestado por agentes civis. É certo que a vigente Constituição da República, em cláusula explícita, veda de maneira terminante o exercício do direito de greve aos integrantes das polícias militares dos estados e do Distrito Federal, bem assim aos membros integrantes das Forças Armadas. No entanto, que integram as polícias militares, precisamente. No entanto, senhor presidente, e tal como referiu o eminente ministro relator em seu voto, é possível reconhecer-se a existência de determinadas limitações que resultam por implicitude do próprio texto da Constituição, que há de ser interpretada como uma unidade sistêmica e não de maneira parcelada ou estritamente literal. E isso permite, senhor presidente, que o Congresso Nacional desempenhe com relativo espaço de liberdade o seu poder de conformação legislativa nessa matéria, quando editar a lei especial a que se refere o inciso 7º do artigo 37 da Constituição da República, ou
permite-se até mesmo ao Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos nos esquecer de que nos precedentes mencionados, coube a esta Corte, suprindo uma injustificável inércia do Congresso Nacional, colmatar, ainda que em bases provisórias, aquela lacuna, aquela situação configuradora de inconstitucional omissão do Congresso Nacional em matéria de regulação legislativa do exercício do direito de greve no âmbito da administração pública por agentes civis. Cabe, portanto, ao Supremo Tribunal Federal, que tem um amplo poder de indagação do sentido das normas que compõem e integram o corpus constitucional, pode o Supremo Tribunal Federal perfeitamente proceder, como o fez em seu voto o eminente ministro Eros Grau, e reconhecendo não só o caráter meramente relativo do direito de greve, pois, como aqui mencionou o eminente ministro Peluso, isso já se converteu realmente num truísmo, mas um truísmo que deve ser reafirmado a cada momento, que não há direitos nem garantias de caráter absoluto em nosso sistema constitucional. Não há simplesmente direitos e garantias de caráter absoluto. Sempre menciono o exemplo muito claro do próprio direito à vida. Nem mesmo a inviolabilidade do direito à vida qualifica-se como um direito impregnado de valor absoluto. E a razão é muito clara. A própria Constituição permite não só a cominação, portanto, a definição é em abstrato, mas também a própria imposição e execução da pena de morte, quando se tratar de guerra externa em que se achar envolvida a República Federativa do Brasil. A Constituição, portanto, abre uma exceção, ela própria, até mesmo ao direito à vida, cuja inviolabilidade, portanto, é em caráter absoluto. Assim também podemos falar de outros direitos, de outras liberdades públicas, inclusive de liberdades públicas de ação coletiva, como esta, que se refere precisamente ao exercício do direito de greve por servidores civis no âmbito da administração pública. Eu reconheço, senhor presidente, que há limites imanentes ao exercício do direito de greve que restringem a prática concreta dessa liberdade de ação coletiva, limites e restrições que se justificam, que se legitimam por razões de evidente interesse público. O episódio recente da greve dos policiais civis no estado de São Paulo, e o ministro Peluso aludiu a uma situação de confronto que se registrou em frente ao Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, entre agentes policiais civis armados e membros integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, igualmente armados. Quer dizer, os efeitos detrimentosos dessa situação estendem-se, projetam-se sobre toda a coletividade. Eu poderia mencionar outros episódios graves que ocorreram ao longo da prática do direito de greve por policiais civis no estado de São Paulo. Limito-me, no entanto, à minha pequena cidade de Tatuí, município de porte médio no interior de São Paulo, e que sofreu, conheço pessoas da cidade que foram desatendidas em momento em que havia periclitação da sua vida, em que pediram socorro à Polícia Civil e não foram simplesmente atendidas. Quer dizer, nesse
microcosmos que, na verdade, tem um caráter universal, porque evidencia a alta lesividade que gera um movimento de paralisação coletiva como este. As atividades que a Polícia Civil desempenha são atividades extremamente importantes. Os organismos que integram a Polícia Civil desempenham funções de caráter claramente relevante, são atividades essenciais e são atividades que não podem ser atingidas por tais movimentos. Na verdade, são gravíssimas, são danosas, são irreversíveis as consequências resultantes da suspensão coletiva dos serviços que, repito, são essenciais, são importantíssimos, prestados pelos organismos policiais, inclusive pela Polícia Civil, pois a paralisação coletiva de tais atividades afeta e compromete as condições existenciais da própria coletividade. O voto do eminente ministro relator expende considerações extremamente importantes e que devem merecer a atenção do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de outras controvérsias que envolvam as denominadas carreiras de Estado. No entanto, entendo que é muito importante, como que já se salientou, que ao menos como obter dictum se consigne no corpo desse acórdão essa reflexão em torno de uma eventual inadmissibilidade da greve no serviço público quando esse direito tiver o seu exercício praticado por membros integrantes das carreiras de Estado, aí incluídos os membros da Advocacia de Estado, da própria Defensoria Pública, do Ministério Público, do Poder Judiciário. Afinal, os magistrados, não tem sentido que magistrados façam greve, não tem sentido que magistrados que são depositários de uma parcela da soberania nacional desempenhem em detrimento, desempenhem com evidente danosidade, com inquestionável nocividade à sociedade civil, o direito de greve, paralisando o exercício, o desempenho do ofício jurisdicional. Mas, de qualquer maneira, essas reflexões a que alude o eminente, e que faz o eminente ministro Hélio Grau, são reflexões muito importantes e que, por isso mesmo, entendo, devam compor o próprio conteúdo desse acórdão, embora eu, pessoalmente, senhor presidente, me limite ao caso específico. Eu acolho integralmente os fundamentos doutíssimos do, repito, primoroso voto que o eminente ministro Hélio Grau proferiu para reconhecer que não assiste aos membros integrantes da Polícia Civil o direito de promover greve e de suspender coletivamente a execução de uma atividade tão importante, tão relevante e tão essencial ao interesse público, à preservação da integridade da ordem pública e ao cumprimento das funções de investigação penal. Por isso, senhor presidente, com essas considerações, eu acompanho o voto proferido pelo eminente ministro relator. Eu também faço nesses termos, a partir das considerações já desenvolvidas, os votos proferidos no mandado de injunção 708, no mandado de injunção
1712. Recordo que naquela sentada permiti-me destacar que, em razão dos imperativos de continuidade dos serviços públicos, não afastava que, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, mediante solicitação do órgão competente, fosse facultado ao juízo competente, que nós dissemos era o tribunal, impor a observância do regime de greve mais severo, em razão de tratar-se de serviços ou atividades essenciais, nos termos, inclusive, mencionados nos artigos 9º e 11 da Lei 7.783, que nós consideramos aplicável também aos servidores públicos. Dizia, então, que essa complementação da parte dispositiva do voto era indispensável porque, na linha do raciocínio desenvolvido, não se poderia deixar de cogitar dos riscos decorrentes das possibilidades de que a regulação dos serviços públicos que tivessem características afins a esses serviços ou atividades essenciais fosse menos severa do que a disciplina dispensada aos serviços privados ditos essenciais. Naquela ocasião, naquele julgamento, que hoje é considerado histórico, o tribunal definiu que a competência para dirimir esses conflitos decorrentes da greve para os servidores públicos, seria da justiça comum. E assentou, enfaticamente, mandando aplicar a lei que baliza também a competência na Justiça do Trabalho, como já destaquei, que esta competência não seria uma competência da jurisdição ordinária como um todo, mas que se aplicaria à Lei 7.701 de 88, conferindo aos tribunais essa competência. Em se tratando da Justiça Federal, seria a competência dos tribunais regionais federais, ou, em se tratando de greves municipais ou estaduais, do Tribunal de Justiça, caberia a eles resolver a partir dos quadros mesmos de competência definidos na sua organização judiciária. Reconheceu-se, inclusive, a competência do STJ para dirimir conflitos que se estendessem por mais de uma região ou mais de um estado. Portanto, este é o primeiro ponto que já foi amplamente enfatizado aqui, foi objeto, inclusive, de ADIM, e o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se no sentido de que a competência é da Justiça Estadual, e, portanto, não há nenhuma dúvida em relação a isso, de modo que eu acompanho tranquilamente o relator. Quanto ao outro aspecto suscitado por Sua Excelência no seu magnífico voto, também eu me permitiria fazer algumas considerações, ainda que à guisa de obter dictum, para dizer que, nos termos da própria Constituição, é de se perguntar se o legislador, eventualmente, não poderia, tal como foi destacado no seu voto, dizer que determinadas categorias, por razões específicas, não poderiam exercer o direito de greve, tendo em vista essas peculiaridades. E, certamente, se houvesse esta decisão por parte do legislador, surgiria, então, a indagação. Mas qual será a base constitucional para esta decisão do legislador que, eventualmente, nega a um determinado segmento ou categoria o exercício do direito de greve, uma vez que ele há de se fazer nos termos da lei, tal como prescrito na Constituição? E aí, então, suscitam-se os vários problemas já aqui mencionados a partir do voto do relator. Na questão específica, que tem como que é leitmotiv desta discussão, a greve da Polícia Civil, de integrantes da polícia, sem dúvida nenhuma, nós temos peculiaridades que saltam aos olhos. Nós temos, embora não haja uma decisão no texto constitucional expressa, mas nós temos a greve de um segmento armado, serviço público que, por definição, é um serviço armado, que exerce parcela desse chamado poder de coerção e de
soberania do Estado e que, portanto, exercerá o direito de greve numa condição peculiar, ainda que nós consideremos, de fato, excepcional os episódios aqui mencionados, já no voto do ministro Peluso, e agora ressaltado também pelo ministro Celso de Mello. Mas só o fato de um movimento paredista de pessoas armadas é suficiente para uma reflexão. Sim, é algo, não é uma greve pacífica por definição, por sempre há o potencial de conflito. Isto já seria suficiente para uma reflexão. Outras questões poderiam ser suscitadas, tendo em vista agora não mais este poder armado, mas outras que nós já mencionamos, a greve eventual de magistrados ou de membros do Ministério Público, com todas as suas consequências, neste contexto teórico que eu estou tentando figurar e abrir, ou ainda a greve cruel de defensores públicos, que pode levar ainda a maior desassistência a esta população já desassistida. Portanto, nós temos todo um quadro de preocupação que precisa ser enfocado. E aí vem, então, a questão que se colocou, mas o texto constitucional é silente quanto a este aspecto. E deste silêncio, então, se extrai um direito de exercício de greve, porque o texto foi expresso quando quis sê-lo em relação, por exemplo, aos exercentes da atividade militar propriamente dita. Nós vamos encontrar no texto constitucional inúmeros exemplos daquilo que se chama não o silêncio eloquente, mas a chamada lacuna constitucional. E que se tem desenvolvido a partir do pensamento do possível, tem sido suplantada essa lacuna a partir desse chamado pensamento do possível. Nós mesmos temos tido alguns exemplos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quando discutimos o caso, a exigência de que o membro do Ministério Público do Trabalho devesse ter 10 anos para que pudesse ser escolhido na tal lista para os tribunais do trabalho. Mas entendemos que há falta de integrantes com esses qualificativos que se poderia escolher um membro com um tempo menor de serviço, entendendo que aqui havia uma lacuna constitucional. Ou no caso mesmo de o Ministério Público poder atuar como órgão de defensoria pública, o artigo 68 do Código de Processo Penal. Também entendemos que era possível, desenvolvendo esse chamado pensamento possibilista. De modo que não é o caso, nós não precisamos discutir isso neste momento, mas eu gostaria de realmente desenvolver esse tipo de reflexão na linha suscitada no voto do ministro Eros Grau, para realmente dizer que o fato de o texto constitucional ser silente em relação a essa variada gama de categorias não significa que todas elas possam fazer greve ou fazer greve numa dada dimensão ou amplitude, especialmente diante de casos como este, de segurança pública, de exercício de um poder inequívoco de parcela de soberania e esse exercício de poder especial armado, que pode suscitar, em muitos casos, conflitos ou impor atemorizações inequívocas. De modo que... Por favor. Eu também acho que o ministro relator, no seu belo ele nos instiga, nos suscita, nos concita a uma reflexão de vida. Se o direito de greve é extensível aos policiais civis e a outras categorias. Sim. A minha dificuldade para, neste momento, já decidir sobre isso, é que a Constituição, no artigo 37, inciso de número 6,
para os servidores civis, ela diz, é garantido ao servidor público civil, é garantido o direito à livre associação sindical. Depois, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Aí, como que, por exceção, ela vem, até porque não se trata de servidor civil, mas militar, ela vem e diz que ao servidor militar são proibidas a sindicalização e a greve. Diz em duas passagens, não é? Diz no artigo 42, a propósito das polícias civis e militares e corpos de bombeiros militares, e já no artigo 142, parágrafo 3º. Mas eu compartilho do raciocínio que Vossa Excelência tece, a partir da linha do voto do relator, de que certas categorias de agentes públicos são a encarnação do poder, ou seja, a face visível do poder. Ora, e o poder, por definição, não pode se fazer ausente. Que não pode deixar de ser, por isso, exercido. A experiência mostra que, quando o poder se faz lacunoso, essa lacuna é instantaneamente preenchida por agentes e modos insuspeitados. E o perigo para a ordem pública, a paz pública, a estabilidade das instituições é evidente. Agora, quanto aos membros do poder, eu não tenho a menor dúvida. Por exemplo, os do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, o Presidente da República, os ministros de Estado, os membros do poder, a face visível do poder, portanto, a encarnação do poder público, esses não podem fazer greve. Os policiais civis demandariam de nossa parte uma reflexão também nessa linha, não enquanto membros do poder, até porque eles são dirigidos, não é, por um delegado de polícia. Então, é evidente que eles não são, tecnicamente, membros do poder. Mas o ministro Peluso lembrou muito bem, eu também fiz essa anotação. São pessoas armadas. Né? Armadas. Que exercem o poder do Estado com instrumentos de coerção imediata. Exato. Profissionalmente armadas. Então, eu acho que merece mesmo a retomada. Eu não me animaria a fazê-lo nesta reclamação, mas estou convicto de que, em outra oportunidade mais apropriada, devemos encarar o tema. Eu registro só a guisa de finalização que nós poderíamos, como já em outro momento encetamos, discutir até mesmo o sentido do mandado de injunção ou os seus eventuais efeitos. Em algum momento, quando nós debatemos os mandados de injunção 708 e 712, eu suscitara a ideia de que, por se tratar de um provimento que resolve a pretensão individual, mas que também resolve em abstrato uma dada situação, que nós deveríamos imaginar que aqui nós temos uma decisão típica, que a um só tempo resolve o conflito, como se fosse um instrumento de processo subjetivo, mas também resolve uma questão numa dimensão objetiva. Muitas vezes nós temos tido esse tipo de decisão, por exemplo, no mandado de injunção sobre direito à aposentadoria, em condições insalubres, nós temos dado o provimento concreto, mas, ao mesmo tempo, estamos dizendo que há a falta de uma lei que deve estar em vigor um modelo abstrato que assegura a aplicação daquele regime previsto na Previdência Social. Isto ensejaria, sem dúvida nenhuma, o eventual cabimento de reclamação, se nós avançássemos para admitir o efeito geral também no mandado de injunção, o cabimento de reclamação neste tipo de ação, neste tipo de processo do mandado de injunção. Mas isso é apenas um pensamento para fins de novos desenvolvimentos. Eu proclamo, portanto, acompanho o relator, também no que diz respeito ao obter dicto, e proclamo o resultado. O tribunal julgou
procedente a reclamação, não conheceu do agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Trabalho e julgou prejudicado o outro agravo regimental. Presidente, eu pediria que Vossa Excelência consignasse que meu voto foi no sentido do prejuízo dos dois agravos, não apenas do segundo. Você julgou prejudicado, o ministro Marco Aurélio julgou prejudicado os dois agravos. Senhores ministros, faremos uma pequena interrupção e voltaremos em seguida.